Vamos começar agora uma conversa, o início de uma conversa sobre os centros de força, sobre nossas estruturas sutis. Não quero aqui trazer conceitos prontos, definidos, e nem é esse o meu trabalho, ok? Mas eu acho que o entendimento um pouquinho diferenciado sobre o tema pode nos ampliar, trazer novos caminhos, novos formatos, novos conceitos, novos entendimentos, expandir nossas possibilidades de desenvolvimento mesmo, tá? Então vamos lá. Lá na leitura corporal, a gente identifica bem, descreve bem, conceitua bem os centros de força, né? Alguns chamam chakras, lá nós chamamos centros de força, mas não há um trabalho específico sobre no centro de forças, nesses centros, né? No entendimento da leitura corporal, eles estão lá fazendo o que eles têm que fazer, do jeito que eles têm que funcionar, da forma que eles são, e a gente não deve, não interfere. E o que a gente faz é entendendo temas, áreas, segmentos relacionados a esses temas de cada um dos centros de força. Mas depois eu comecei a estudar o Moitian, e aí eu recebi, né, essa informação, porque eu, pessoalmente, não acesso essas informações sutis, como algumas ou muitas pessoas acessam, vão lá nessa dimensão mais sutil e destrincham tudo isso, né? Eu vou colhendo informações, mesmo porque não é esse o meu campo de atuação, tá? Mas isso compõe o todo dos rumos que a gente toma ali no tratamento, no autoconhecimento, na autogerência, autodesenvolvimento. Então eu acho importante ou interessante ampliar, diferenciar esses conceitos. Então, voltando, lá no Moitian eu recebi essa informação, né, que atualmente na nossa humanidade, nesse tempo que estamos, nem sei se é assim que eu vou começar, bora lá. Nesse tempo que estamos, muitos de nós não possuímos a mesma estrutura energética, né? Como estudamos lá na leitura corporal, né? Primeiro centro de força, segundo, terceiro, são 7 centros, tem os centros acessórios. Cada civilização, cada tempo, cada origem entre nós, né? Tem uma estrutura energética. Então, há milênios, né? Sei lá quanto tempo, não vou aqui dizer porque não é meu campo de estudo e de conhecimento, ok? Então, assim, há muito tempo, lá nos primórdios, cada civilização, cada local, cada propósito, cada objetivo, cada tempo constituía ou formatava uma estrutura energética, né? A matriz humana é semelhante para todos nós aqui no planeta Terra, né? Todos somos humanos nesse momento. Estou falando da humanidade, não estou falando que só tem humanos, né? Mas todos os humanos têm lá uma matriz semelhante, as diferenças a gente vê, né? Mas somos todos humanos. A estrutura energética sutil que nutre, que alimenta essa matriz humana, ela se diferenciou durante os tempos, durante períodos, em locais específicos onde essa civilização viveu, de acordo com a origem, da onde veio essa civilização, tá? Aí eu tô falando aqui para quem entende o ser humano com essa parte
física e outra mais sutil, né? Para quem não entende dessa forma, não faz nem sentido essa conversa. Mas, como eu entendo dessa forma, várias civilizações passaram em vários tempos, com vários propósitos, com várias especificidades. Então, essas estruturas energéticas, elas são diferentes para cada civilização dessa, em cada tempo. E mesmo dentro de uma mesma civilização, isso vai se transformando, evoluindo, modificando, né? Não estamos parados no tempo. E a gente costuma valorizar essa coisa, milênios, um conhecimento de milênios, isso era lá no início, então quer dizer que isso é o correto, é o certo. Se até hoje nós estamos com conceitos de milênios atrás, quer dizer que ninguém se desenvolveu, ninguém evoluiu, ficou todo mundo parado no tempo, né? Então, o que servia há milênios não serve hoje, não vai servir daqui a milênios lá na frente, ok? Essa é a evolução, né? Então, essas estruturas energéticas, elas tinham formatos diferenciados, formas de serem trabalhadas diferenciadas, ferramentas para esse desenvolvimento diferenciadas, e em algum tempo lá atrás, tudo isso foi embolado, misturado, juntado, como se fosse uma coisa só. E pegou uma coisa dali, outra dali, e falou tudo é a mesma coisa, todo mundo é assim, tudo é igual. Não é. Então era esse ponto que eu queria trazer. E o que isso interfere na minha vida hoje? A princípio nada, né? Mas pode trazer chaves, entendimentos, questões, compreensões que ampliam nossas possibilidades de estar, de ser, de se desenvolver, tá? Como isso tudo foi misturado, quando a gente acaba misturando os trabalhos também para esse desenvolvimento, a gente pode causar rompimentos, tensões, estagnações, confusões nessas estruturas energéticas, complicando ainda mais a nossa fluência aqui, né? Física, mental, emocional. Então, é uma coisa que aí vamos para uma segunda parte. Desde lá do ano 2000, isso também é uma informação trazida pelo Moitian, desde o ano 2000, um acesso, né? Antes disso, somos uma essência. Eu estou falando aqui do humano, estamos humano nesse momento, né? Todos os humanos têm aqui a mesma matriz, a mesma humanidade, né? Uns mais desenvolvidos dentro da sua humanidade, outros menos. E esses trabalhos todos em relação às estruturas sutis de milênios atrás, tinha como objetivo esse desenvolvimento humano dentro aqui da nossa humanidade, que provavelmente traria também um desenvolvimento espiritual, ok? Mas somos uma essência, temos essa essência divina que está além dessa alma, né? Lembra lá no início que eu falei? A alma envolve, integra, faz aí a síntese desses outros corpos, né? Além da alma, a gente continua, né, com os corpos mais sutis ainda, e a alma, ela lá acima, né, dessa humanidade, ela nem faz sentido, ela está aqui existindo para integrar esses corpos enquanto estamos vivendo e precisando deles, aqui na terceira dimensão. Então, quando estivermos, né? E na verdade, essa parte mais superior, mais divina, que está lá além, esses corpos nossos mais sutis ainda, né?
Além da alma, aí tem vários nomes de acordo com as escolas, né? Lá no Moitian a gente fala corpo de luz, né? Mônada, regente, etc. Não é o meu tema aqui, tá? Quando isso quando a gente olha para isso, nós estamos, na verdade, aqui agora, ainda somos essa divindade, né? Esse superior, essa essência, eu superior, aí também o nome não interessa. Só que o que acontece? Aqui no planeta Terra, pela densidade, e aí os motivos também eu não vou entrar porque eu nem conheço por quê, né? Mas tem aí várias possibilidades, tá? Mas só pela densidade dos corpos, isso acaba ficando apartando a percepção, a consciência, o acesso a essa parte mais profunda, mais superior, que já somos nós, que já estamos, que está aqui presente. O que acontece é que, por diversos motivos, individuais ou coletivos, a gente foi se apartando disso, tamponando, nublando, com condicionamentos, com crenças, com valores, com padrões, hábitos, o diabo a quatro, né? Que foi distanciando a gente do acesso, da percepção dessa parte nossa mais pronta, mais divina, né? E aí é isso que eu quero, é esse ponto que eu queria chegar. Então, desde lá dos anos 2000, por volta disso, algo no planeta, né? Algo na humanidade, conquistou, se desenvolveu, né? Recebeu, cada um sente aí o que é, a possibilidade de alargar esse calibre dessa percepção, dessa atuação, dessa manifestação, dessa parte nossa mais superior. Alarga. Ela está aqui o tempo inteiro, mas ela não tem muita chance de se manifestar. E a partir do ano lá 2000, e talvez cada vez mais, nós vamos acessando através do autoconhecimento, do desenvolvimento da nossa própria humanidade, né? A gente vai, opa, peraí, isso aqui não sou eu, isso aqui minha família inteira manifestou dessa forma, esse conceito, que nem eu concordo com isso, nem eu entendo assim, e por uma cultura, por um padrão, a gente acaba repetindo, a gente vai se reduzindo, sabe? A gente vai se encolhendo dessa divindade toda que somos, individualmente e coletivamente, tá? Então, não somos vítimas, não estamos aprisionados, simplesmente, e aí cada um, através do autoconhecimento, vai entendendo as suas questões, simplesmente vamos nos distanciando dessa manifestação, que é mais o meu tom, a minha nota, a minha essência, né? Aquela essência bem divina, não estou falando de essência de personalidade. A gente chama lá no Moitian esses corpos mais densos, físico, mental, emocional e até a alma, de personalidade, tá? Então, e aí, lá milênios, sistemas, métodos foram sendo desenvolvidos para que essa humanidade pudesse se desenvolver, cada um com sua estrutura energética, cada um trabalhado de uma forma. Então, não são todos que têm a mesma estrutura, que tem o centro de força, que tem 7, que tem 1000, que tem sei lá quantos, que é aqui ou que é assado, que um abre para frente, outro abre para trás, né? Uma abertura para frente, outra para trás. Não, tem pessoas que são diferentes. Inclusive, a evolução humana chega aí outra informação, tá, gente? Informações, conceitos, cada um bota aí o tamanho, a importância que couber.
para si, tá? Então, a humanidade, ela está evoluindo e integrando todas essas estruturas energéticas que são diferenciadas, porque cada um, sei lá por causa de quê, cada um tinha lá o seu movimento de vida em planeta Terra, né? E chega um ponto que talvez isso não seja mais necessário, que talvez já possamos estar libertos desse ciclo, né? De encarna, sofre, resolve, evolui e pisa na jaca de novo e só dá para evoluir se for no sofrimento e karma, né? Então, nós como humanidade, e aí cada um dentro da sua humanidade, não vai ser todo mundo igual, né? Mas nós como humanidade já estamos num movimento, para mim, é apaziguado, é um conceito que eu aprendi, para mim é bem pacificado, tá? Cada um com a sua humanidade não precisa mais, ou não é obrigatório, pode ser uma escolha, ok, mas não é um ciclo obrigatório para se evoluir espiritualmente, tá? Aqui, enquanto estamos desenvolvendo, né? Até nossa humanidade, que muitos ainda estão capengando nisso, mas não é só dessa forma que essa evolução acontece, deslancha e é possível, tá? Então, é só também esse pedacinho que eu quero dizer, porque às vezes a gente fica muito aprisionado a conceitos, a regras, e aí tem a história assim, né, que eu vou trabalhando de forma equivocada, se é que eu mexo nessas estruturas sutis, eu vou trabalhando elas, aí às vezes a pessoa nem tem aquilo ali, e aí eu posso causar rompimentos, confusões, atrasos no desenvolvimento, né, porque eu tô trabalhando um trem ali que nem tem, de repente, que não é daquela forma para aquele indivíduo, ok? E ao mesmo tempo, se a gente fica preso nisso, eu pego isso como justificativa para as minhas confusões, né? Mas é porque rompeu uma estrutura, minha estrutura energética. Quando que a gente entra nessas situações que sim, o trabalho pode ser inadequado, é quando eu tô muito fora de mim. Eu não estou em contato com esse meu eu superior. E o trabalho que eu desenvolvo, que a gente tenta desenvolver, o Montian, em várias escolas e cada um consigo, é exatamente esse, eu me aproximar o máximo possível do que é fluido para mim, do que é potente, do que é alegre, do que me revigora. Mas eu nem sei disso, eu entro nas coisas. A gente vai vendo o que a gente tem ressonância. Se eu coloco o meu crescimento, o meu desenvolvimento fora de mim, eu vou me compatibilizar com quem acredita também nisso, né? Você é fraco, você não tem condição de fazer sozinho, você não é potente, você precisa sofrer para melhorar, você não dá conta sozinho. E a gente vai se aprisionando, a gente mesmo, com esses conceitos e com essas crenças. E aí, de repente, a gente até precisa deles para a gente ver o tanto que a gente se amarra. É como a leitura corporal fala muito. Às vezes, uma tensão muscular é que faz a gente ver aquele músculo, aquele assunto, aquele osso. Gente, eu nem sabia que eu tinha esse osso aqui. Eu nem sabia que minha postura tá tão incômoda para mim mesmo nessa situação que eu tô vivendo. A gente entra num piloto automático que às vezes esse movimento de rompimento, de estrutura, de eu ficar ali tão cada vez mais fragilizado, porque eu vou pôr na mão do outro o meu desenvolvimento, as minhas escolhas, os meus caminhos. Eu fico precisando de autorização de entidade B, C ou D para saber quem eu sou, para saber qual é a minha nota. Fulano falou que eu sou uma pessoa que é assim, assada, a gente vai procurar horóscopo, o povo até me xinga, mapa astral, né? Porque aí a gente vai confirmar. Se eu preciso confirmar, é porque eu tô colocando na mão do outro, eu tô muito distante de quem eu sou, né? E se eu não sei, eu vou me trabalhar para saber. A gente não tem que saber tudo, a gente o tempo inteiro não estará
de posse de toda essa presença e centramento? Com certeza não, ainda mais aqui no planeta Terra. Então, ok, mas aí eu assumo as minhas responsabilidades, não foi porque o fulano lá do pêndulo fez e rompeu minhas estruturas energéticas, por isso que eu não estou conseguindo, por isso que isso, por isso que aquilo. Não, 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 não. Eu estou só trazendo isso tudo aqui com o intuito, não sei se estou conseguindo manifestar esse meu intuito, mas é assim, da gente se apropriar do nosso desenvolvimento, do nosso autoconhecimento. Conceitos são conceitos, eles podem fazer sentido numa época, num momento da minha vida e me ajudarem muito, e em outro momento aquilo, sabe a coisa do veneno e da cura, né? Em outro momento aquilo me enfraquece demais, tira de mim todo o poder que eu tenho, né? Então, primeiro, não trabalho com estruturas sutis. A gente aplica energia, a energia tem um movimento de resgate dessa nossa própria força, dessa nossa própria essência, desse nosso entendimento. E aí ele vai ser no meu ritmo, do meu jeito, com as minhas possibilidades. É como se fosse uma forcinha a mais para esse autoaprofundamento, mas não é a energia que faz. Não é conhecimento A, B ou C que faz. Eu posso saber nada disso, eu posso nem ter ideia de nada. E tá totalmente presente, consciente da minha potência, das minhas fragilidades. Está ali num trabalho dentro do que eu me proponho, do que é a minha potência. Então, gente, todo esse assunto aqui de senso de força era só para tirar as certezas e as verdades. Nem isso que eu tô falando aqui eu tenho como falar, é verdade. Nesse momento faz sentido para mim. E me traz uma leveza, porque cada vez mais eu vou percebendo que sou eu que causo as confusões, que causo, que sou responsável pelos avanços, então eu sou potente sim. Não sou eu responsável por tudo também, sou influenciada e submetida a muitas condições. E ok, quando eu conheço as condições que eu estou submetida, eu aceito, eu encontro a minha forma de me integrar dentro daquelas condições. Eu costumo falar que é assim, verão e inverno. Eu sei que o planeta tem uma época que é muito frio. Adianta eu não, eu sou foda, eu não vou viver inverno. Por exemplo, eu que não gosto de inverno, não vou viver inverno. Não tem, é a condição do nosso planeta. Vai ter inverno sim, vai ter dias frios sim. Então o que eu posso fazer? Eu dominando e conhecendo, eu vou ver como eu me integro a isso com alegria, com as minhas possibilidades. Ah, mas de qualquer forma eu não gosto, então vai ser um tempo que eu vou ficar. Bota uma blusa, né? Procuro uma coisa mais alegre. Vou entender por que eu não gosto tanto do frio, o que o frio me gera, que me causa tanto incômodo. Olha aí, né? Então, as condições existem sim, nós estamos submetidos a muitas delas, mas a muitas outras nós nos condicionamos, nós nos submetemos, nós criamos memórias falsas, ameaças falsas, vigílias desnecessárias, tá? Então, tanto para o bem quanto para o mal, a gente tem condição, e não é aquela coisa, pensamento positivo vai dar tudo certo. Não, tem coisa que nem o pensamento positivo vai fazer dar certo. Tem coisas que vão dar errada, e aí a gente entra com aquela conversa, mas é para evolução. Que bom que aconteceu, que eu evoluí. Não, que bosta que aconteceu. E aí eu vou pegar esse limão e tentar fazer uma limonada com ele. Algumas coisas eu consigo, outras não, que senão a gente vai nutrindo isso também. Pronto. É isso que eu queria chegar. A gente vai nutrindo condições que não são reais, que não precisamos.
tá? A gente vai nutrindo um sofrimento, a gente vai nutrindo que eu só me desenvolvo se eu sofrer mesmo, a gente vai nutrindo que eu preciso de muito esforço e sacrifício, senão não tem valor. E aí isso vira real na vida da gente e do entorno, cada vez mais. Então, vamos conversando mais, vamos aprofundando um pouco, trazendo outros caminhos para essa conversa das nossas estruturas energéticas. Traz aí, conta para mim como você sente e entende. Até o próximo vídeo.